Geólogo de formação, ele trabalhou apenas um mês em uma mina de casterita no estado de Goiás. E foi o suficiente para perceber que aquilo não era o que imaginava. Resultado? Decidiu garimpar oportunidades em outro setor. E foi no mercado de tecnologia que o paulista Marco Stefanini encontrou a jazida que tanto almejava. Em um quarto de sua casa, em 1987, fundou a empresa que leva o seu nome, uma potência que faturou 2 bilhões e 800 milhões de reais em 2017. E nesses 30 anos, a companhia se tornou a quinta empresa brasileira mais internacionalizada. De seus 24 mil funcionários, 12 mil estão nos mais de 40 países em que a Stefanini atua. Marco Stefanini, é um prazer recebê-lo aqui, Moeda Forte, nos estúdios da B3. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu aqui, obrigado pelo convite e poder estar aqui conversando aí com você aqui. E eu queria primeiro te perguntar o seguinte, a história da Stefanini é quase a história de uma Apple, de uma HP que nasceu também num quartinho, numa garagem. A Stefanini nasceu no escritório, num quarto na sua casa. Mas antes disso você foi geólogo, foi professor particular. Queria que você me contasse um pouco o início da sua carreira e como é que desembocou na criação da Stefanini. Tá. Vou procurar resumir. No final da década de 70, o Brasil vivia o final do milagre econômico. E aí geologia era uma boa opção na época, por causa de... O Brasil investia muito em mineração, tudo. Quando foi que eu entrei na universidade. Quando eu saí no início da década de 80, o mercado tinha invertido totalmente, né? Era a primeira crise da FMI e tudo mais, e aí já estava alguns anos de crise, então o cenário econômico era totalmente diferente, estava muito difícil de arrumar emprego. Então eu acabei tendo a oportunidade de, na época os bancos contratavam pessoas ou de exatas ou de engenharia para se tornarem trainees desses bancos que tinham uma carência muito grande na analista de sistemas. Então na época eu tive a oportunidade, o Bradesco me deu essa oportunidade, ele nos treinou durante 6 meses, período integral, e eu me virei um analista de sistemas. Ou seja, você fez geologia porque você vislumbrava um mercado que estava em alta, quando você saiu da faculdade não era aquilo que você esperava. Aí, era o oposto, né? E no decorrer, durante o período da faculdade, da universidade, eu tinha hábito também de dar muitas aulas, né? Dei aula de quase tudo. Dava aula do quê? Dá aula de física, matemática, química, português, história, geografia. Para os alunos da faculdade mesmo? Para os alunos não, era mais de primeiro grau e segundo grau, né? E alguns realmente em escolas, eu cheguei a dar aula no Objetivo, de física e geografia. E então eu acabei tendo um pouco, vamos dizer assim, foi exercitando a didática, né? E que ajudou muito quando eu ainda estava trabalhando, né, período normal, e o mercado naquela época estava investindo muito em treinamento de funcionários. As empresas treinavam muito os funcionários porque a área de tecnologia era uma área relativamente nova, então era intensivo treinamentos e tudo mais. Então nessa linha, as empresas, né, tipo a IBM, essas grandes empresas na época, precisavam de instrutores experientes e que tivessem didática. E na época eu não tinha tanta experiência, eu tinha poucos anos de carreira. Naquela época, você, para se tornar um sênior, demorava muitos anos. Isso. Hoje você estava no Bradesco ainda? Eu ainda estava no Bradesco e depois na Engesa. Mas eu tinha uma experiência prática, mas principalmente eu tinha didática, porque eu estava acostumado a dar aula. Então foi basicamente, aí foi a segunda empresa que me ajudou bastante, a IBM, que foi uma empresa que ela estava terceirizando o centro educacional dela, os instrutores, e eu tinha a oportunidade, não era algo fixo, mas algo que eu tinha uma visibilidade de cursos ao longo do ano. Então isso me possibilitou a sair do meu emprego na época na Engesa e iniciar a Stefanini, né? Então, o meu primeiro, vamos dizer assim, atividade básica era treinamento e isso me viabilizou começar a empresa. E aí foi na minha casa, como você disse. E o que a empresa fazia no início?
Qual que era em 87, quando nós começamos, há 30 anos atrás, basicamente era uma empresa que tinha muito treinamento, no fundo era eu, né? Eu chamava de eu presa, né? Porque era eu que fazia tudo. Então eu dava os cursos, alguns de programação. Eram vários, eram cursos de software, na época de mainframe, são os grandes computadores da época, né? Ainda hoje ainda rodam em alguns lugares, mas na época era o ambiente predominante. Então eram vários cursos que se davam, na época era uma visão muito técnica, né? Tinha muitos cursos, muita coisa para... E eu, obviamente, eu tinha algumas linhas que eu trabalhava. Então, fazíamos treinamento, era mais da metade do faturamento, que era uma empresa muito pequena. E logo depois eu tinha alguns desenvolvimentos de sistemas também que eu fazia para algumas pequenas e médias empresas. E também comecei logo a seguir, um ano depois, consultoria, né? Após uns 2 anos de empresa, 3 anos mais ou menos, a gente foi procurando mais serviços que a gente chama de recorrente, né? Contratos contínuos, porque treinamento é uma atividade que é prazerosa e gostoso, e tinha boa margem. O problema é que era muito sazonal, né? Então, qualquer crise que tenha, qualquer problema que tenha, o primeiro corte é no treinamento. E naquela época a crise era todo dia, né? Então era uma atividade muito de altos e baixos, muito sazonal. Então a gente acabou nós fomos diminuindo. Depois, mais ou menos aí de alguns anos, a gente praticamente focou que a gente chama de serviços recorrentes, que é outsourcing, terceirização. E você ainda estava na sua casa ainda durante esse período? Ou não, você já tinha... Na verdade a minha casa foi o primeiro ano. No segundo ano a gente alugou um escritório bem pequenininho, ali no 2001, na Avenida Paulista, do lado do Conjunto Nacional. Era um escritório de 38 metros quadrados que a gente conseguia caber uma sala de aula desse tamanho minúsculo. Então foi lá que a gente começou. Depois de uns 2 anos, aí a gente foi para a Avenida Faria Lima, e desde então a gente está mais ou menos naquela região, né? Faria Lima, Pinheiros, agora nós estamos do outro lado ali, perto da ponte do Eusébio Matoso, ali do outro lado do Shopping Eldorado. Então a gente ficou mais ou menos naquela região. Tinha quantos funcionários naquela época? Eu não lembro, esse mas escritório tinha de 38 metros quadrados. Basicamente, tinha minha esposa, que foi a primeira sócia, né, que trabalhava, e tinha mais 2, 3 pessoas. Hoje, qual é o tamanho da Stefanini? Hoje a Stefanini tem 24 mil funcionários, como você comentou. Metade desse time está fora do país, né? A gente é bastante espalhado em 40 países, né? E a gente tem, às vezes, é interessante comentar, a gente tem uma quantidade de pessoas grande em alguns países meio diferentes, né? Nós temos 1.200 pessoas nas Filipinas, tem 1.600 pessoas na Romênia, fora a nossa maior operação hoje é os Estados Unidos. A gente tem mais ou menos umas 2.300, 2.400 pessoas trabalhando nos Estados Unidos e quase que o mesmo contingente trabalhando para os Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Das Filipinas, da Índia, um pouco da América Latina. Fazendo programação para isso. Fazendo uma série de serviços que a gente chama de nearshore, offshore. Então a gente hoje, para os Estados Unidos, que é a nossa segunda maior operação, a gente tem quase 5 mil pessoas trabalhando. E qual é o principal serviço hoje da Stefanini? A Stefanini, ela está num momento muito forte de transição. Nós éramos uma empresa de serviços de IT, que a gente chama, de TI, e os 3 pilares principais de serviços que ainda são, é a parte de aplicações, muito forte, de outsourcing de aplicações, desenvolvimento de aplicações, e toda essa parte de implementação de pacotes, de RPs e tudo mais. A segunda torre é a parte que a gente chama de ITO, é a parte de infraestrutura de IT, entra muito end-user support, serviços de data center, serviços mais técnicos. E o terceiro pilar é que a gente chama de BPO, que é Business Process Outsourcing, que são terceirizações de processos de negócio, como back-office e assim por diante, né? Esse é o tradicional.
Agora, o que a gente vem num movimento bastante grande de transformação é, além de ser um prestador de serviços em TI, na verdade a gente está se transformando num grande integrador digital. Então aí a gente tem hoje uma transformação digital enorme, que o nosso papel é ajudar os nossos clientes a se transformarem digitalmente e ao mesmo tempo nós temos que fazer a nossa transformação digital, né? A transformação digital é um movimento muito forte que, além de tecnológico, ele tem a ver muito com mindset, com um novo modelo de negócio. Então a gente procura colaborar, ajudar os nossos clientes e nós também temos que ser também um bom exemplo. E vamos falar mais disso nos próximos blocos. Muito obrigado, Marco. Obrigado aí pela presença aqui hoje. Tá joia. E no próximo bloco conversaremos sobre a internacionalização da empresa.